Lição recorte de cabelos. Se você tem problema de recorte de cabelos, nessa lição nós vamos mostrar uma das técnicas mais eficientes que existem no Photoshop. Então nós abrimos essa imagem aqui e primeira coisa, observe como nós temos fios de cabelos extremamente finos, entendeu? Em todo o contorno da fotografia. Muito bem. Para fazer esse recorte aqui, nós poderíamos recorrer ao filtro extrair, nós poderíamos tentar usar aqui os canais alfa e outras técnicas que o Photoshop oferece para fazer esse recorte de cabelo. Mas uma das técnicas mais eficientes para recorte é exatamente a borrachinha plano de fundo. Essa borrachinha aqui, ó, Background Eraser Tool. Mas para usar ela, nós precisamos, primeira coisa, destravar o plano de fundo. Então a gente vem aqui, dá 2 cliques em cima de Background e transforma o Background em Layer 0. Muito bem. Feito isso, nós podemos pegar uma segunda imagem. Eu voltei para o Bridge, vamos abrir uma outra imagem. Pegar essa imagem aqui e jogar ela como plano de fundo. Muito bem. Jogamos ela como plano de fundo. Posicionamos ela no arquivo, ok? Pode ser assim. Agora eu venho aqui, ó, na borrachinha plano de fundo. E aqui é importante, ó, quando eu seleciono a borrachinha plano de fundo, se eu pegar e usar ela com a configuração padrão, dou um clique e começo a passar sobre a imagem, ó, o que vai acontecer? Observe que conforme eu vou apagando ou movendo o cursor, vai se alterando a cor de segundo plano. Observe aqui, ó, eu dou um clique, ele vai alterando a cor de segundo plano. Por quê? Porque ele está fazendo sempre uma nova amostra de cor conforme eu movo o meu pincel. Então eu vou desfazer isso e não é exatamente isso que eu preciso. Eu preciso o quê? Eu preciso indicar para o Photoshop uma cor, que é a cor de plano de fundo, que é a cor que eu quero remover, e ele apenas apagar essa cor e não apagar outros tons, como por exemplo o tom do cabelo do modelo nesse caso aqui. Então para que eu indique isso para o Photoshop, eu tenho que fazer um processo bem simples aqui, ó. Eu tenho que vir aqui nas opções, na barra de opções e dar um clique nesse pequeno ícone ali, nesse pequeno botão chamado amostra uma vez. Então eu dou um clique aqui, posso suavizar um pouquinho o meu pincel, ele está muito duro, eu posso suavizar ele um pouquinho com o Shift abre colchete. E aqui nós temos a opção de tolerância, então eu posso jogar a tolerância um pouquinho mais alta, entendeu? Para fazer um teste inicial para ver como é que vai funcionar esse recorte. Muito bem, então assim a minha ferramenta Background Eraser Tool, que é a borrachinha plano de fundo, ela está configurada. Eu disse que eu quero a amostra apenas uma vez e que a tolerância vai ser em 100%. Então agora eu venho aqui na cor que eu quero remover e dou um clique. Quando eu dou um clique nessa cor, o que acontece? O Photoshop pega esse tom, joga como cor de segundo plano, ó, observe bem aqui, ó, ele joga esse tom como cor de segundo plano e ele só vai apagar esse tom. Ele não vai apagar, por exemplo, o tom de cabelo do modelo. Ele não vai apagar o cabelo do modelo, só vai apagar exatamente o tom que eu selecionei como cor de segundo plano ali. Então eu posso agora tranquilamente passar minha borrachinha sobre os cabelos do modelo, que os cabelos eles não vão ser removidos, não vão ser apagados. Vão ser apagados apenas os tons de fundo, os tons que eu selecionei naquele meu primeiro clique. Olha só que coisa fantástica. Então muita gente sofre para fazer recorte de cabelo no Photoshop, entendeu? De uma maneira desnecessária, porque com essa borrachinha aqui plano de fundo, você pode pegar e determinar exatamente a cor que você quer pegar e remover. Olha só que impressionante. Então aqui é importante, você não pode soltar o cursor, porque se você soltar o cursor e der um novo clique, o que vai acontecer? Ele vai pegar uma nova amostra de cor, entendeu? E vai remover essa amostra de cor, que exatamente pode ser a cor do cabelo do modelo, da modelo do personagem. Então eu não posso fazer isso. Então é importante você dar um clique e apagar toda aquela cor para depois selecionar um novo tom. Nesse caso aqui, então, como o tom de fundo é um pouco mais homogêneo, então eu posso usar perfeitamente essa técnica aqui, que o resultado é simplesmente fabuloso.
né? Então, muita gente sonha, olha revistas, olha em publicações especializadas, recortes de cabelo e fica impressionado com o resultado, mas aí vai trabalhar no Photoshop e nunca consegue um recorte profissional, nunca consegue um recorte preciso. Entendeu? Então, a borrachinha plano de fundo permite isso, permite você fazer um recorte de uma maneira relativamente rápida, mas que te dá um resultado muito bom, muito preciso. Ó, aqui eu estou pegando uma nova amostra, aqui no dedinho dele eu posso fazer esse acabamento também. Claro que eu poderia usar até uma outra ferramenta para fazer o retoque, mas nesse caso aqui a gente pode usar a borrachinha, não tem problema nenhum, para que a gente possa ver o resultado final. Então aqui eu só vou colocar o meu plano de fundo um pouquinho aqui mais para o lado direito, para que a gente possa ver bem o efeito. Ó, então aqui, de uma maneira muito rápida, a gente saiu dessa situação aqui, entendeu? Para chegar nessa situação aqui, a gente fez o recorte de cabelo apenas usando a borrachinha plano de fundo. Então você pode observar bem aqui, ó, que os cabelos mais fininhos, os fios mais reduzidos, a gente conseguiu preservá-los, inclusive já colocando com outro fundo. Isso é uma situação bem interessante. É bom que você não faça o recorte no fundo transparente, deixando o fundo transparente, porque às vezes você não consegue ver bem os detalhes. Então, por exemplo, aqui, ó, não consigo ver bem os detalhes do recorte de cabelo. Então é interessante, geralmente, a gente usar uma imagem de background, uma imagem de plano de fundo, e aí você já vai fazendo o recorte com a borrachinha e já vai vendo o resultado de instantâneo. Então, recorte de cabelo no Photoshop não tem mais mistério. Usou a borrachinha plano de fundo. Se existir mais de um tom, mais de uma cor no fundo que você quer remover, não tem problema nenhum. Primeiro você pega e remove o tom inicial, vem aqui com a borrachinha, dá um clique nessa região da imagem, por exemplo, dá um clique, remove essa área da imagem. Se quer remover uma outra região, vem aqui novamente, dá um outro clique e pronto. Então não tem segredo, é só uma questão de paciência, mas saiba que o melhor resultado para recorte de cabelo no Photoshop, com certeza, é a borrachinha plano de fundo. Então não pode esquecer desse truque, que você vai conseguir recortes de cabelo simplesmente extraordinários e que vão atender de fato a sua necessidade. Nossa, ficou ótima essa